Carta a Nietzsche, por Adenir Carvalho Rodrigues, Salvador, em 15 de dezembro de 2022. Querido Nietzsche, estamos no ano 2023 do século XXI, há exatamente 123 anos da sua partida. Nesse curto período de tempo, se comparado com o tempo que nos separa entre o surgimento da humanidade e o seu nascimento, presenciamos acontecimentos provocados pelo humanismo e sua moral de senhor e de escravo quase inimagináveis. Com respeito à lei de não perturbação do silêncio dos mortos, vou relatar de forma muito sucinta os grandes acontecimentos que no século XX e início do século XXI abalaram nossa forma de ser, pensar e estar nu e com o mundo. E claro, esse momento de transição fora muito influenciado pela forma como você conduziu a época, abrindo as portas para o pensamento que hoje denominamos pós-moderno. Você deixou este mundo em 25 de agosto de 1900, bem na virada do século XIX para o XX, com apenas 56 anos de idade, o que para nosso tempo é considerado prematuro. Bem, sobre o século XX, podemos arriscar no resumo dizer que ele fora marcado pela continuidade das guerras. Nele foi registrada as duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A sua Europa foi esfacelada, quase arruinada pela cobiça de homens que, supostamente exercendo as suas vontades de potência, estava exercendo muito mais a moral de escravo. Dentre estes, destacamos o movimento denominado fascismo e nazismo, que tinha à frente homens bastante ressentidos nas suas condições de suposta superioridade, determinando modelos superiores de uma gente em detrimento de outra. Esse contexto bélico que marca o século em questão é fruto do contexto político, econômico, social, cultural e religioso, embasado pela forma como o ser estava pensando sobre o mundo e sobre si. Neste sentido, os movimentos filosóficos que se consolidaram a partir daí desenharam bem este cenário que se desenrolou até entrar no século XXI. Preciso te contar que você deixou plantado a semente da discórdia. Com você e a partir de você vieram tantos outros que começaram a criticar esse modo iluminado de supremacia da razão, entrando numa crise da verdade quase que irreversível. Nesse bojo, podemos citar correntes filosóficas iniciadas ainda em sua época e aprofundada no que hoje denominamos de filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea presente até os dias de hoje veio trazendo elementos para questionar a racionalidade científica, a existência humana, sua ética e moralidade, bem como sua centralidade nas relações com a natureza. Nesses termos, tem uma presença marcante do existencialismo, do marxismo e do pós-modernismo, entre outras correntes filosóficas. Falamos agora sobre alguns conceitos e ideias que têm inspirado, provocado e causado inúmeras polêmicas. Mas para que serve a arte? A arte de filosofar e a arte da escrita, se não indagar, inquietar, refletir, afirmar, negar e inspirar. Serve ainda para demarcar a diferença entre os posicionamentos epistemológicos, axiológicos, político e cultural dos seres humanos. Mas, dada a complexidade do seu pensamento, peço-lhe licença para ousar interpretar e fazer confabulações à luz do que escreveu acerca do conceito e ideia de super-homem, vontade de potência e moral do senhor e moral do escravo. Essas ideias serão tecidas de forma sucinta, mas que atenda aos meus anseios de demonstrar o que interpreto delas, adequando-as ao tempo presente, no tocante especificamente ao processo educacional, notadamente sobre o papel da escola na formação humana, no contexto atual das mudanças aceleradas por que passa a nossa sociedade. Fazendo uma comparação entre o seu país e o meu, podemos considerar o meu bastante jovem. Desde o processo de colonização pelo seu continente, tivemos muitas mudanças no campo educacional, mas ainda consideradas insuficientes e atrasadas por alguns, e em crise pela maioria. Falando em crise,
Esse tópico tem sido bastante discutido atualmente, seja no tocante aos conhecimentos científicos, aos valores humanos e ao próprio sentido da existência e coexistência humana na Terra. Olha, o nosso mundo vem passando por mudanças significativas em termos de avanços sem precedentes na ciência e na técnica de modo geral. Estes avanços, quais já foram iniciados e por ti presenciado no tempo da sua vida, se prolongou da primeira até chegar na que muitos consideram como quarta revolução industrial. A descoberta da internet provocou uma rapidez nas relações globais. Podemos, em questão de minuto, falar, ver e ouvir seus conterrâneos que estão a mais de 9.000 quilômetros de distância. Essa mesma tecnologia possibilitou criarmos redes sociais virtuais intermediadas por aparelho, smartphone cada vez menores e mais sofisticados. Dentre dessas invenções humanas ousadas, citamos ainda a inteligência artificial, a automação industrial, carros elétricos e a robótica, etc. Todas essas mudanças impactaram de forma positiva e negativa na vida dos seres terrestres. Não podemos avaliar de forma simplista os efeitos negativos e positivos separadamente, pois o que foi positivo para alguns parece como negativo a outrem. Da mesma forma, o que é bom torna-se mal a curto, médio e longo prazo. Mas, contudo, podemos dizer que hoje os acessos às mobilidades, as possibilidades de consumo exacerbado se tornou uma máxima e é o tempo todo encorajada e posta como ideal de felicidade. Contudo, querido Nietzsche, não precisarei te dizer que tudo isso gerou um paradoxo universal, pois os mesmos avanços trouxe consigo retrocessos de várias ordens e desequilíbrios ambientais quase irreparáveis. Assim, querido, podemos dizer que as sociedades vivem em crise, estas afetando as dimensões da vida humana, entre elas a educação e a escola, local onde a educação formal tem ocorrido de forma hegemônica. Sei que a complexidade social estava presente já em sua época, mas acredite, passados esses 123 anos, tivemos mudanças significativas na maneira de estar, pensar e habitar este mundo. Como dito anteriormente, me limitarei por muitas questões a falar do processo atual da educação do meu país, o Brasil. Neste sentido, também terei bastante limitações temáticas. Primeira, pela limitação própria do gênero textual. Segundo, pela própria complexidade que é o tema, educação brasileira. Assim, faço memória a ti do que tem ocorrido especificamente nos últimos 3 anos, de 2020 a 2022, que cabe dentro da discussão de todos esses avanços, retrocessos e crises paradigmáticas. Olha, Nietzsche, eu sei que pareço bastante confuso, pois mencionei muitas mudanças que vem passando a sociedade e a escola, e do nada dou este salto no tempo para falar dos últimos 3 anos. Isso mesmo, este salto se justifica pelo fato de, nestes 3 anos, sintetizar o ápice de tudo que vinha ocorrendo no mundo até deflagrar nos acontecimentos que marcaram um antes e um depois na localização temporal, espacial e existencial da espécie humana na Terra e no mundo. A educação é a maneira pela qual a humanidade encontrou para fazer com que o conhecimento seja transmitido de uma geração a outra, mantendo vivas as formas de comportamento valorizados ou suprimindo os valores considerados inferiores, e o aperfeiçoamento das atividades responsáveis pela produção da existência. É por meio desta que as noções de sociedade e de ser humano é gestada, alimentada e disseminada. Nesse contexto, proponho minhas reflexões acerca da sua contribuição para pensar o ser humano, sua formação e o currículo escolar dentro do quadro geral destas mudanças sociais, notadamente no seio dos últimos acontecimentos, os quais impactaram de forma sísmica acerca da visão, função e papel geral da escola dentro do contexto atual pós-pandemia do Covid-19. E por falar em Covid-19, devo antes te situar em relação aos últimos 3 anos que eu mencionei e que pretendo discutir o processo educacional atual.
No final de dezembro do ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde começou a receber as primeiras alertas de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. No início de janeiro do ano seguinte, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus, chamado mais tarde de Covid-19. Acredite, não demorou muito para o vírus começar a se espalhar pelo mundo todo, deixando os países em alerta. Na primeira metade do mês de março de 2020, os países começaram a decretar lei severa para conter a propagação do vírus e, consequentemente, da doença, que começou a fazer as suas primeiras vítimas em todo o mundo. Entre as primeiras medidas sanitárias, tivemos isolamento social, uso de máscara e a corrida por descoberta de vacinas que a contivesse. A doença se assemelha a uma gripe, podendo ocorrer a síndrome respiratória aguda e outras complicações. Em idosos e pessoas com outras morbidades, podem evoluir para a forma mais grave da doença, levando ao óbito. Os primeiros sintomas são febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, falta de ar, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Como toda doença infecto-contagiosa, se espalha de forma rápida pelo contato direto e indireto. Olha, para resumir o que ocorreu nesses últimos 3 anos catastróficos, somaram-se mais de 6.647.095.000 de mortos no mundo todo. Com este número, podemos considerar uma das maiores pandemias da história da humanidade. Mas onde quero chegar? Quero chegar na escola e o seu papel frente a todas as mudanças que fomos forçados a enfrentar com esta pandemia. Acima mencionei os avanços que tivemos em termos de tecnologias e informação em todos os campos do saber e, mesmo assim, podemos considerar que a humanidade, embora avisada pelos defensores do planeta, foi pega de surpresa com tamanha rapidez epidêmica de contaminação pela doença e pelo número de mortes registrados. Então, como esses acontecimentos contingenciais atingiram em cheio a escola, os alunos, professores e o currículo, primeira consequência foi a interrupção das atividades escolares presenciais. Os estados e os municípios começaram a decretar o fechamento das instituições públicas e privadas, entre elas as escolas. A segunda foi a interrupção das atividades de ensino no modelo tradicional e a tentativa desesperada de não interromper o ritmo de desenvolvimento educacional das aulas, sendo necessário para isso a introdução de um modelo novo, complexo e desafiador. O modelo a que me refiro, querido, foram as aulas no formato virtual. Estas, por sua vez, poderiam acontecer de várias formas, como aulas síncronas, intermediadas pelo computador ou smartphone, ou seja, pelo celular em tempo real, com a mediação docente do outro lado da tela e o estudante em sua casa sozinho ou acompanhado de um adulto nos casos que eram necessários. As de forma assíncrona, onde por meio dos mesmos aparelhos assistiam às aulas gravadas em plataforma de aulas virtuais ou por meio de canais virtuais responsáveis por armazenar imagens e vídeos. O último formato eram as atividades impressas encaminhadas pela escola às casas dos estudantes. Estes faziam estas atividades sozinhos ou com o auxílio de um adulto. Outros sequer faziam, pois não conseguiam fazer sozinho ou as condições das aulas mencionadas acima não chegavam por questões econômicas, sociais e geográficas. Corroborando o que eu já havia dito anteriormente, a escola se viu inundada por uma realidade a qual não estava preparada. Para falar a verdade, ela esteve resistente até pouco tempo em aceitar a inserção destas novas tecnologias no contexto das aulas, tidas ainda como tradicionais por muitos. Aqui
Questionamos acerca do papel da escola em preparar o estudante para a vida. Mas a que vida nos referimos? A sociedade criou e disseminou um discurso padrão de preparar para o trabalho, para a cidadania, para ser alguém na vida. Que vida? O currículo é inundado por conteúdos neoliberais com a intenção de formar massas para servir de mão de obra, por vezes barata, para o capitalismo alienante e consumista e uns poucos eleitos para serem os dominadores. Esta é a vida que a escola prega que devemos ter. Dominar ou ser dominado é a máxima. Explorar a natureza e dela tirar tudo o que se precisa e desperdiçar o que não se precisa também o é. Ser um ser superior que explore os espaços galaxiais também. Sabemos que o ideal de ser iluminado, detentor da razão libertadora, conquistador dos sete mares, soberano implacável da natureza e ser essencialista, preenchido de subjetividade e cultura, cunhado desde a modernidade e resistente em se desconstruir, está fortemente abalado numa crise aterrorizadora. Aqui corroboro com o conceito de além-homem, um ser humano que não cabe mais em si, um ser que precisa se esvaziar e deixar para trás o peso da cultura da moralidade que o aprisiona, o domina, com ideias de superioridade regida pelo poder. Nesse sentido, entendemos que o niilismo se faz necessário por buscar uma superação deste ser carregado de humanismo que não se sustenta em si mesmo. Aí aproxima-se o tempo em que o homem já não lançará por sobre o homem a seta do seu ardente desejo, em que as cordas do seu arco já não poderão vibrar. Eu vê-lo digo, é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Nietzsche. É nesse ponto que pretendia chegar. A escola está em crise em tentar formar esse ser humano que não consegue mais deter as forças que o levaram ao estado em que nos encontramos. Em crise, pois, ela conseguiu formar um ser que certamente não é o além-homem, que tanto você defendeu em seus aforismos. Certamente, a moral de escravo, como ela é, o extremo da capacidade de lutar em favor da autodestruição, pois envolve conquista, poder de uma nação sobre outra, de uma cultura sobre a outra, de um ser humano sobre o outro. Tudo isso feito sem medir ou medindo muito pouco acerca das consequências que afetaria diretamente a sobrevivência de todos nós. E isso vimos claramente com a chegada da pandemia da Covid-19. Apesar de tantos avanços que o ser humano fez questão de exibir, quase morremos todos. A escola e o currículo poderiam se tornar o lugar e o meio pelo qual o super-homem seja aquele que vence o niilismo, supera a forma homem, corruptível, perecível na busca por tornar senhor de si pela queda profunda do outro, deveria superar todas as formas de humanismo, toda a cultura que o prende em si mesmo. É ele quem lança a flecha do seu anseio por cima deste velho homem para se tornar um além-homem sem as amarras da moral que o prende numa identidade subjetiva marcada pela cultura que o cerca e o aprisiona. A vontade de potência que você apresenta é interpretada de muitas maneiras. Isso tem causado muitos incômodos e também afeições. Tenho procurado interpretar a partir da ideia de impulso vital que os seres humanos possuem e, a possuindo como tal, teria uma propensão a ser livre e seguir seus impulsos mais naturais possíveis. É certo que nos causa uma sensação de paradoxo, pois ao mesmo tempo que seguindo sua vontade de poder, deve-se procurar livrar-se de toda a carga moral que o prende e o aprisiona, toma-se como senhor do seu destino e, ao assim fazer, estaria sujeito a ultrapassar todas as barreiras, inclusive o choque com outras vantagens de potência em termos de construção individual e coletiva.
Esse certamente seria algo que a escola precisaria saber lidar, para que o paradoxo não se amplie e não seja possível contê-lo. Querido Nietzsche, fiz este pequeno e limitado resumo para que fosse possível fazer alguns questionamentos sobre o ser humano do presente, a escola que o forma e o mundo que o habitamos. Diante do que o Brasil, meu país, passou com o ataque de uma pandemia e um chefe de Estado intitulado Messias que forjou o pacto cristão com falsos profetas, deixando a população do país desprovida de atenção rápida e eficaz para superar os arrasos da pandemia, aí continuamos a nos questionar acerca de tudo o que escrevera acerca da moral e seus ditames. Dito isso, questiono que mundo temos, que mundo queremos, que ser humano será necessário para mudar essa realidade e construir outra que vá além de ressentimentos e luta voraz por poder. Que educação será necessário para formar um outro ser humano desprovido das amarras da razão e das subjetividades iluministas, iluminadas, cientificistas, sagrada, misticista e tudo que o condicione e o aprisiona? Que currículo precisamos para quem sabe exercer de forma pura, ativa e menos reativa a nossa vontade de potência? Será possível um outro ser? Um além-homem, quem sabe? Sendo nós o que sempre fomos até o presente, teríamos possibilidade de destruirmos a moral do Senhor e a moral de escravo? Para finalizar, meu querido, gostaria de agradecer pelo incômodo e por tolerar falar de coisas que você pensou a essa altura estar superada. Acredite, não sei se chegaremos um dia a realizar tudo que um dia refletiu, questionou e postulou. O certo é que continuamos debruçando sobre o fio da esperança que o ser humano encontre o seu caminho e descubra o seu verdadeiro mundo.